bom dia! Deixa eu ajeitar aqui. Desembaraçando episódio 160. Olha, nenhuma pose fica boa aqui, ó. Agora melhorou. Ficou bom, né? Desembaraçando episódio 160. Bom dia pra você que tá vendo ao vivo. Boa tarde, boa noite, bom dia e boa madrugada pra você que está vendo conteúdo gravado. E obrigado a você que nos apoia, que compartilha os nossos conteúdos, que manda mensagem. Agora há pouco veio uma mensagem aqui. Estou vendo a sua live. Muito obrigado. E é isso aí. Gargantinha. Eu vejo muitas pessoas que estão cansadas de ficar em segundo plano. Cansadas de ficarem para trás. Passaram assim boa parte da vida olhando só para os outros, olhando só para as necessidades dos outros e se desdobraram para satisfazer essas necessidades dos outros. E aí esses outros acostumaram, não todos, mas a utilizar essa pessoa como objeto. E naturalmente pensavam que essa pessoa que os serviu tanto tempo assim não tem vontade própria, não tem sonho, não tem nada assim que é da sua singularidade. E essas pessoas aí cansaram de ficar em segundo plano e o tempo está passando e essas pessoas começaram a observar assim, peraí, se eu não fizer nada por mim aqui, ninguém vai fazer. E muito menos aqueles a quem eu servi boa parte da vida. Caiu aqui, né? A pessoa foi percebendo que ninguém olha para ela, ninguém faz por ela, e ela ou ele só é utilizado para satisfazer o desejo dos outros. Não feche o filtro aqui, você que já está entendendo errado, que já fala um monte de bobeira aqui, calma. Não estou falando de não ajudar as pessoas, não estou falando de não estar disponível para as pessoas, não estou falando nada disso, isso é fundamental, isso é importante. Mas existem pessoas que com o tempo e o modo como elas são colocadas na vida, em relação à família principalmente, e depois com as pessoas, as demais pessoas do mundo, elas vão ficando nesse lugar. Ninguém pergunta se ela está com dor, ninguém pergunta se ela está com alguma dificuldade, ninguém pergunta nada. E pessoas assim vão sofrendo também. Elas podem até mostrar uma onipotência, mas não quer dizer que não sofra. Mas ninguém pergunta, ninguém ajuda. Mas se ela se negar ou ele se negar a fazer alguma coisa para as outras pessoas, aí o bicho pega. Então essa pessoa que eu estou aqui falando, pode ser você, não sei, essa pessoa cansou. E ela está começando a se valorizar, ela está começando a colocar os próprios projetos em execução. E é claro que o entorno não está gostando. O entorno está fazendo alguma coisa para atrapalhar. Se você é essa pessoa aí que está começando a valorizar a própria vida, uma coisa eu te falo. Para de contar o que você vai fazer. Ainda mais para aquelas pessoas que não curtem isso. Que se você ficar contando, vão colocar alguma coisa na frente e fazer você privilegiar a vida delas de novo. E eu vejo muito isso nas famílias. Sempre alguém da família fica nesse lugar. Em relação aos irmãos, em relação até aos pais, são colocados nesse lugar de devedor para todo mundo. E quando é o momento para eles, para elas, nada pode acontecer. Só que essa pessoa cansou de ficar em segundo plano. Essa pessoa cansou. E quantas pessoas aí, ficaram em situações durante anos, satisfazendo aos outros durante anos, esperando o gesto de alguém durante anos, esperando alguém reconhecer durante anos, esperando promessas dos outros durante anos, e essas promessas e essas coisas não aconteceram. E essas pessoas, de uma hora para outra, simplesmente nos largaram, nos cuspiram, sugaram todo o nosso caldo como se nós fôssemos uma laranja, e aí tu ficou aí, sem nada, tu ficou aí, parou seus planos por causa dos outros, parou faculdade, perdeu oportunidade de trabalho, perdeu até casamento, perdeu até, sei lá, qualquer coisa que você perdeu, porque você foi colocado a não se priorizar, e no começo você achava bonitinho,
você achava que ia ter uma recompensa um dia, você achava que algum dia chegaria o seu dia e não chegou. E você está cansado. Se você está cansado e está despertando para você mesmo, parabéns. Mas se prepara, você vai ter oposições, você vai ouvir chantagem emocional, você vai ouvir um monte de coisa para fazer você se sentir um monstro, você se sentir culpado. Ah, mas será que eu não estou sendo egoísta? Que mané egoísta o quê? Você foi um egoísta ao contrário, só pensando nos outros. E de novo, ó, não vai fechar o filtro aqui. Ah, o Baracho está falando pra gente ser egoísta, pra gente só pensar em nós. Não é isso não. Mas se você não se amar, se você não se valorizar primeiro, você não vai conseguir ajudar as pessoas. E a questão aqui não é você nunca mais olhar para os outros, não é isso. Mas você olha para os outros a partir do modo como você se olha. Porque se você não se olha, você vai ser objeto dos outros a vida inteira. O triste aqui é que alguns pais fazem isso com alguns dos filhos. Colocam os filhos nesse lugar. Falei aqui, não gostou, mas eu falei. E aí os irmãos acostumam com isso, os amigos acostumam com isso, a família. Vai você atrever a falar que vai mudar de lugar, que vai sair de casa, vai morar sozinho. Vai você querer falar que vai se casar, que vai fazer tal coisa, vai fazer uma viagem. Quantas vezes eu escutei isso em atendimentos, a pessoa falando que quando ela falou alguma coisa dela, céus se moveram e ela foi impedida. Namorados possessivos, namoradas controladoras e possessivas que não deixam o namorado, a namorada crescer. E você ficar enganando essa pessoa, prometendo um monte de coisa, e quem cresce é só você. E a sua namorada, o seu namorado, o seu ficante, sei lá, nunca desenvolve. Então, essa pessoa aí, ela cansou e ela está valorizando a própria vida e ela está fazendo por ela. E você que é essa pessoa aí, ó, parabéns. Prepare-se, vai vir as guerras, as oposições, que eu já falei aqui 1000 vezes. Mas, ó, o tempo tá passando, ó, estamos aí no final de novembro, mais um ano que você faz promessa, mais um ano que fala um monte de coisa que você vai fazer e não faz, por causa do entorno que segura você. E você é levado a satisfazer todo mundo e você não se satisfaz. Você vai achar estranho no começo. Nossa, que estranho me valorizar. Que estranho fazer por mim. Que estranho eu poder escolher. É tão acostumado a fazer para os outros que não sabe nem escolher por si próprio. Até um sabor de uma pizza. Mas vai por mim. Esse caminho é o caminho que você está fazendo agora, que vai ser muito importante para você. Quanto tempo teremos aqui não sabemos. Então, que legal ver alguém despertar, porque cansou de ficar em segundo plano. E se você tem algum amiguinho que está fazendo isso, apoia essa pessoa, viu? Não vai ser embaraço, não vai ser obstáculo para ela, não. Deixa ela crescer, deixa ela desenvolver. A vida é narrativa. Qual que é a sua? Até o próximo Desembaraxando. Beijo, tchau.